O nome do protagonista é Jia-sang e ele era apenas um estudante comum do ensino médio. Um dia, ele se atrasou porque seu amigo desligou o botão de soneca do despertador. Então ele saiu correndo com pressa e acabou sendo atropelado por um carro. Uma morte incrível para o garoto. E agora lá está ele, cara a cara com uma monstruosidade gigante devorando um monte de gente neste mundo apocalíptico. Um samurai está cortando os tentáculos, mas o cara careca já avisa que a criatura pode se regenerar muito facilmente. Fig explica que quando ele chegou aqui, ele pensou que era o escolhido, a pessoa invocada para outro mundo para salvar a todos. No entanto, ele logo percebeu que algo estava errado com sua transmigração. A primeira vez que ele tentou liderar os sobreviventes, ele foi rapidamente mordido no pescoço e morreu. Pelo menos, assim que seus olhos se fecharam, ele acordou no mesmo lugar novamente. Na segunda tentativa, ele conseguiu evitar os zumbis o máximo possível, mas no final todos morreram de fome. Na terceira vez, ele se disfarçou de zumbi para se infiltrar em locais secretos e conseguir comida, mas os militares estavam saqueando tudo e acabaram matando-o. Na quarta tentativa, assim que ele conseguiu estabilizar uma base, ele foi traído. Cara, esse garoto está experimentando todos os finais ruins possíveis. Claro, houve a sexta, sétima, oitava e muitas outras vezes em que algo sempre dava errado. Agora ele está em sua nona vida, na qual ele tentou não fazer muito e apenas manter as coisas tranquilas. Mas, mesmo assim, ele foi convocado para o exército para lutar contra as criaturas. Enquanto isso, as pessoas estão destruindo tudo e os outros estão fugindo. Ele esquece os suprimentos, mas ei, ficar vivo é melhor do que ter suprimentos, certo? Há uma garota em uma situação bastante perigosa que poderia seriamente mudar a classificação etária desta história. Vamos, alguém ajude ela. Shaelen está pensando que, como ele não pode permanecer vivo de qualquer maneira, ele pode muito bem tentar se divertir um pouco desta vez. Então ele solta um grito e começa a correr em direção ao caos. Faíscas de eletricidade estalam ao seu redor. Aqueles que estavam fugindo se perguntam se esse garoto realmente sabe lutar ou se ele apenas tem um desejo de morte. Lá vai nosso garoto empunhando sua espada elétrica, pronto para atacar, e ele consegue cortar como manteiga. As pessoas ao redor ficam ali, pasmas, com lágrimas nos olhos. A garota corre para agradecê-lo, mas ele simplesmente sai correndo, dizendo para ela sair dali. Ele corre para uma loja de conveniência nos fundos e, com certeza, está lotada de comida. Como ele tem comido lixo nas últimas vidas, ele imediatamente começa a devorar tudo sem pensar duas vezes. Um gole de Coca-Cola, algo que ele sentia muita falta. E os outros ficam ali, observando esse cara consumir tudo descaradamente. A criatura vem em sua direção com um golpe de tentáculo, mas Shin não se incomoda. Ele pode finalmente morrer sem arrependimentos. No entanto, assim que ele abre os olhos, estranhamente, ele ainda está no mesmo lugar. Ele não sabe se morreu e renasceu novamente ou se ele nunca realmente morreu. É quando alguém fala, dizendo, sim, ele morreu como um idiota e foi revivido. Ele olha em volta, confuso sobre quem está falando, mas vocês já sabem, certo? É o próprio sistema. Um brilho aparece atrás dele. Em um instante, nosso garoto agarra, gritando que o maldito sistema finalmente chegou. Ele morreu 9 vezes sem ele. O desgraçado demorou muito e não tem ideia de como sua vida tem sido miserável. O pequeno sistema imediatamente pula de seu braço, olha para o lado e pede ao hospedeiro para se acalmar, dizendo que teve um pequeno acidente. Aroy exige saber o que aconteceu que fez o sistema levar 9 vidas inteiras para aparecer. O pequeno sistema explica que foi tudo por causa de outro sistema, amigo dele, que desligou o alarme. Mas ele sabe que nosso garoto não vai acreditar nisso, mas considerando que foi exatamente assim que Shailink morreu, ele diz que realmente acredita. Então ele diz, está bem, o importante é que o sistema finalmente chegou. Agora, onde estão os equipamentos, os itens dourados e todas as riquezas do mundo? O sistema responde que, antes de qualquer coisa, ele precisa receber algumas instruções. Neste momento, ele está em um mundo pós-apocalíptico e sua missão é restaurar a paz neste lugar. Somente conseguindo isso, ele poderá retornar ao seu mundo original, e se ele falhar, será completamente aniquilado. A verdade é que ele tinha 10 chances, mas ele já usou 9, então esta é a última.
Nosso garoto diz para o sistema explicar isso direito, mas o sistema apenas diz para ele esquecer, que é só um pequeno detalhe. O importante é que ele tem uma vida restante e cada minuto conta. Shin de repente sente algo e o sistema anuncia que é hora de sua primeira missão. Ele tem que vender lanches e bebidas para coletar 50 cristais, que podem ser trocados por atributos e outras recompensas. Nosso garoto já está se imaginando nas ruas com latas de refrigerante. Imediatamente, ele se pergunta por que diabo sua missão é abrir uma barraquinha e começar a vender comida. E para piorar, há um bando de zumbis que estão prestes a invadir o local. Ele imediatamente sai correndo, gritando que vai ser comido antes mesmo de vender uma única coisa. Ele está correndo para salvar sua vida. Mas o pequeno sistema pergunta do que ele está com tanto medo. Obviamente, ele grita que está com medo de ser mordido e morrer. Então, ele para de repente se lembra que tem um sistema agora. Então ele imediatamente exige que essa coisa maldita mate esses monstros. O sistema diz para ele chamá-lo de número 2333. E nosso garoto, sentindo todo importante, diz para 2333 que definitivamente deveria lhe dar velocidade de águia, força de urso ou algo incrível assim. No entanto, quando ele verifica as estatísticas do seu sistema, ele vê que a informação está indisponível. Algo parece errado. Ele pergunta ao sistema o que está acontecendo e ele explica que suas estatísticas são tão baixas que nem podem ser analisadas. Ele é tão insignificante assim. Honestamente, eu pensei que sim ficaria desapontado, mas em vez disso, ele parece aliviado. Pelo menos ele pode ver sua estatística de inteligência, o que significa que ele é um cara inteligente, certo? Naquele momento, ele mal se esquiva de um zumbi, mas imediatamente começa a correr novamente, gritando que quer superpoderes de verdade. O sistema diz que já lhe deu um poder incrível e apenas deixou caído no chão. O protagonista imagina que deve ser aquele tapetinho inútil no chão que as criaturas estavam pisando. Ele se vira, corre através da horda, pega o tapete, enrola e bate no primeiro zumbi na cabeça com ele. O garoto está completamente cercado. Droga, eu pensei que ele ia fazer algo incrível. Mas outro zumbi o atinge nas costas, fazendo rolar pelo chão, perder o tapete e cair direto em uma pilha de comida. Os zumbis se aproximam para a mordida final, e ele percebe que vai morrer ainda mais rápido desta vez do que em suas vidas anteriores. A decepção é tão grande que ele nem sente vontade de comer toda essa comida deliciosa. Mas então algo estranho acontece. Os zumbis parecem estar batendo em algum tipo de barreira invisível. Aparentemente, enquanto ele estiver dentro de sua barraca, ele está completamente imune. E apenas um segundo depois, todas as criaturas começam a ignorá-lo e a vagar em outra direção. Ele está chocado. É como se ele tivesse acabado de ficar invisível. Então, esse tapete velho não era tão ruim assim. Afinal, ele até o acaricia, dizendo que nunca mais vai criticar esse pedaço de seda. Eu vou apenas chamar esse sistema de Blue Ball a partir de agora, senão vai ficar confuso. Poderia se referir ao sistema e quando eu quero dizer esse pequeno encrenqueiro. Nosso garoto pergunta a Blue Ball o que acontecerá se ele encontrar outros tipos de criaturas mutantes, ao que Blue Ball responde que, enquanto ele estiver dentro de sua barraca de comida, ele é imortal. Agora Sam finalmente percebe que tem uma chance real de sobreviver. O tolo começa a dançar, dizendo que essa missão pode ser mais fácil do que ele pensava. Mas Blue Ball avisa para não ficar muito animado, o efeito só é ativado 3 vezes ao dia. Se ele não completar a missão dentro desse tempo, a função será desativada e ele se tornará um alvo para os monstros novamente. Ah, e é melhor você se lembrar que o sol vai se pôr em 30 minutos. Uma vez que a noite cair, a atividade das criaturas aumentará drasticamente. Em uma missão em outra região, Shaolin reclama que abriu uma barraca de comida em um lugar como. Isso é ridículo. Zumbis estão por toda parte e ele é o único humano por perto. Mas de repente 3 caras aparecem dizendo que a coleta de hoje foi ótima e que essa surpresa deixará o chefe feliz. Colin pensa que apenas teve sorte, mas esses caras não parecem nada amigáveis. Eles param e perguntam que diabos é isso. Por que tem doces uma barraca de comida no meio de um apocalipse? Um desgraçado tinha até chiclete, Doritos e tudo mais. Nosso garoto diz para eles ficarem à vontade e pergunta o que eles gostariam de comer. Da perspectiva deles, isso é um tesouro.
Imediatamente eles começam a falar sobre como querem pelo menos batatas fritas e carne seca. Selim diz que eles têm sorte de serem os primeiros clientes a encontrar sua loja. O desgraçado entra no modo vendedor total, dizendo que não é 998, nem mesmo 98, apenas 50, bem aqui nesta loja. Os caras parecem confusos e começam a dizer que não vão pagar por algo assim. Um deles imediatamente saca uma arma e diz para ele aproveitar o bom humor deles, porque senão ele já estaria morto. Fingem apenas perguntas se eles realmente não vão deixar nenhum dinheiro. Então ele pega a Coca-Cola da mão do cara e diz que pensou que eles eram legais, mas que só estão desperdiçando seu tempo. Obviamente, o cara imediatamente aponta a arma para ele, dizendo que o desgraçado deve realmente ter um desejo de morte. Ele atira, mas todas as balas atingem a barreira ao redor da barraca. Não só isso, mas o cara é atingido por um contra-ataque e fica completamente frito. Seus amigos só podem assistir enquanto o tolo desaba no chão como um pedaço de lixo. Cara, coitado, realmente foi frito. Parece que ele se foi para sempre. Os idiotas ficam ali se perguntando: caramba, mano, a arma explodiu sozinha. Um deles diz que deve ter sido a habilidade do cara, mas o que tem a tatuagem de padrão de pedra zomba, dizendo que não tem como ele ter algo tão poderoso. Enquanto isso, nosso garoto está amando seu paninho, percebendo que é ainda melhor do que ele pensava. Os caras exigem que ele explique que tipo de truque ele está usando. Sangue responde que existem muitos usuários de habilidades neste mundo, mas há apenas um escolhido. Mas, voltando aos negócios, ele disse que por 50 cristais eles podem conseguir toneladas de comida e até tirar uma foto com ele. No entanto, quando um dos capangas vê seu amigo morrer, não tem como, ele tem que ir visitá-lo no céu. Verdadeira irmandade. Um parte para uma facada e o outro desfere um soco, convencido de que o problema era a arma, não o cara. Mas assim que o soco acerta, ele é refletido. O braço do cara se transforma em um macarrão. Mano, não me diga que você ainda vai tentar esfaquear depois disso. Não tem como você ser tão burro. Mas até mesmo o cara que supostamente estava morto de repente se levanta, dizendo que eles deveriam todos morrer juntos e ir para o céu como um esquadrão. Nosso garoto olha friamente e no momento em que Shin estende a mão, o cara tropeça para trás, tremendo. Então ele foge, gritando que não tem como ele morrer para esse garoto monstruoso. Pelo menos ele foi o personagem secundário mais inteligente até agora. Enquanto isso, os outros estão se perguntando porque eles são os únicos burros que ainda estão tentando lutar. Nosso garoto não queria que eles fugissem assim. Ele ainda precisava de pessoas para comprar suas coisas. Então ele percebe que eles deixaram seu saco para trás, a julgar pela forma. Parece uma pessoa. Se é uma pessoa em um cenário apocalíptico, tem que ser uma garota. E se é uma garota, ela tem que ser feroz e saudável. Obviamente, algumas garotas têm uma forma arredondada, mas esta é mais triangular. Ela parece uma arma, toda afiada e pronta para cair, mas nosso garoto já está apaixonado. No entanto, ela de repente sente algo e se lança sobre ele, fazendo correr para salvar sua vida. Agora não é hora de se apaixonar. Essa garota é claramente uma zumbi. Ela ataca e ele mal se esquiva, surtando porque não tinha ideia de que zumbis podiam ser tão rápidos. Ele pega um cartucho de arma e joga nela. É tudo que ele tinha, mas pelo menos lhe deu tempo suficiente para chegar à sua barraca de comida. Oh, droga, mas nosso gênio aqui já usou todas as 3 proteções diárias. Agora ele está ferrado. Ele tenta arrumar suas coisas e correr, mas ela simplesmente pula por cima de tudo e pousa bem na frente dele. Ele cai no chão como um perdedor total enquanto ela o encara. Abaixada, ela começa a se aproximar e começa a jogar comida na cabeça dela, mas ela continua avançando até que ele pega algo ao seu lado e joga, dizendo para ela recuar. Ele fecha os olhos, aceitando que está prestes a morrer novamente, mas quando ele espia com o olho aberto, ele a vê mastigando alegremente um pedaço de polvo seco. Ela dá uma pequena mordida, engole e parece completamente satisfeita. Ele rapidamente percebe que essa esquisitona gosta de polvo seco e agora ela está se aproximando dele novamente, mas a julgar pela sua cara, não é para fazer nada de bom ou ruim, ela está apenas com fome. O problema é que ele ficou sem polvo seco e não tem ideia do que mais ela pode gostar, então ele pega um saco aleatório de batatas fritas e joga em sua boca. Mais uma vez, ela parece feliz.
Se ele conseguir resolver o problema assim, pelo menos não morrerá. Então ele começa a fazer uma trilha de comida, levando até a beira de um penhasco. Então ele joga um punhado de batatas fritas na lava e diz para ela ir buscar. A garota pula, toda animada. Caramba, esse garoto é cruel. Ele está prestes a jogá-la na lava e nem se importa. É quando ele percebe algo perto da beira do penhasco, uma adaga dourada no chão. Parece uma arma de alto nível. No cabo, ele vê o emblema da Legião do Trovão, a organização de bandidos mais temida em todas as bases apocalípticas. Todos os seus membros são bandidos que prosperam através de roubo, assassinato, incêndio criminoso, explosões, qualquer coisa que os mantenha vivos. Ele imagina que isso deve ter pertencido aos caras que fugiram depois de atacar sua base. Não é à toa que eles eram tão agressivos e tinham tantas armas. Ele coleta tudo. Nunca se sabe quando essas coisas podem ser úteis. Então ele vê que, dentro do mesmo saco de onde a garota zumbi veio, também há uma sacola cheia de cristais. Pelo menos assim ele completou indiretamente sua missão do dia. Mas Blue Ball diz que apenas os cristais ganhos com as vendas contam, então isso não se qualifica. Trim protesta, dizendo que aquela maldita garota zumbi comeu suas coisas, então ele está tomando isso como pagamento e vai contar. Blue Ball a chama de garota zumbi, mas Shai insiste que nunca lhe disseram que ele tinha que vender comida para um humano. Então ele cai no chão em uma birra, choramingando que ele tem o pior sistema de todos. Ele completou a missão, mas ainda não vai aceitar. Com isso, Blue Ball cede, dizendo que tudo bem, ele completou a missão diária e agora pode atualizar seus atributos. Não só isso, mas sua barraca de comida também recebeu uma atualização. Parece que nosso garoto desbloqueou algum tipo de fritadeira. Ele não parece muito animado com isso e apenas decide verificar seu inventário. Lá dentro ele encontra água, arroz, carnes, vegetais, tudo o que é necessário para cozinhar e vender comida. Ele pergunta a Blue Ball se há mais alguma coisa. Normalmente, em sistemas de aventura, ele deveria ter pelo menos algumas armas, explosivos ou ferramentas de autodefesa, mas seu amigo do sistema explica que eles são um sistema de comida, não um sistema de guerreiro. É assim que ele terá que sobreviver. Então G pergunta o que ele pode conseguir com um ponto de experiência. O pobre coitado acaba com pasta de dente, escovas de dente, um lápis e é isso. O pobre SH Ling sabe que, mesmo com o sistema, a sobrevivência no apocalipse não será fácil para ele, já que seu choque só pode bloquear 3 ataques por dia. Ele decide se concentrar na defesa por enquanto. Com isso, sua resistência começa a aumentar, mas depois de um momento ele para e comenta que não sente nenhuma diferença. O sistema apenas diz que não se importa, tanto faz. Então ele o avisa que ele tem 24 horas para contratar alguém para trabalhar em sua loja e ganhar 100 cristais. O pobre Sang imediatamente surta, dizendo que, primeiro, conseguir 100 cristais já é uma tarefa ridícula. Segundo, onde diabos ele vai encontrar alguém louco o suficiente para aceitar uma oferta como essa? Nesse momento, um pedaço de papel o atinge no rosto. Quando ele o tira, vê que é um panfleto. Ele de repente se lembra que realmente havia uma loja assim em uma rua próxima. Toda vez que ele estava a caminho da escola, uma garota passava distribuindo panfletos, tentando convencê-la a experimentar sua bebida. Ele se pergunta se ela ainda está viva. Seria muito interessante tê-la por perto, chamando-o de mestre. E lá vai ele, empurrando seu carrinho de cachorro-quente pelo apocalipse. Mas bem do meio da lava, a garota demônio zumbi emerge. Caramba, ela está completamente intacta. Ela volta para sua loja, mas nosso garoto já se foi. Ela olha em volta, toda triste, antes de repente sair correndo. Parece que aquela coisa da rua próxima era mentira, ou talvez ele tenha parado para tirar uma soneca, porque quando ele chega ao lugar da garota, já é o dia seguinte. E quando ele abre a porta do restaurante, boom, cheio de zumbis lá dentro. Ele apenas pede desculpas por se intrometer e calmamente fecha a porta. Mas no segundo seguinte está correndo em pânico, se perguntando por que esses desgraçados estão tão persistentes hoje. Um dos zumbis maiores pula em sua loja, mas cara, o sistema de defesa de sua loja não é brincadeira e manda a coisa voando. O problema é que eles usaram uma de suas defesas diárias, e o zumbi que caiu no chão torceu o corpo, virou a cabeça de um jeito estranho e voltou correndo de cabeça para baixo. A coisa se lança em sua perna,
Mas Ellen reage rápido e chuta bem na cabeça, mandando o pobre coitado voando como uma bola de futebol direto para um carro, onde é esmagado. Obviamente, ele não tem ideia de onde veio toda essa força. Parece que aquele pequeno aumento de poder realmente fez a diferença. Então ele recebe uma notificação. Parabéns pela sua primeira morte. Sua recompensa, uma capa de chuva. Ele pergunta ao sistema se isso não é um pouco básico demais. Blue Ball diz para ele não subestimá-la. Ela pode. Qualquer substância. Ele poderia literalmente nadar em lixo nuclear e não ser contaminado. Ele realmente não acredita nisso, mas nesse momento ele percebe que está completamente cercado por zumbis. Claro, é culpa dele por fazer tanta bagunça. Naquele momento, uma voz chama de dentro da loja. Ei, garoto, entra aqui. Está quentinho. Com 1 bilhão de zumbis se aproximando e sem outras opções, ele agarra a sua loja e corre para lá. Aquela porta não parecia que caberia tudo, mas de alguma forma ele já está lá dentro. Ele agradece por salvá-lo e diz que nunca esperava encontrá-la ali. Mentiroso, ele literalmente veio aqui só para encontrá-la. E agora a pobre garota está se perguntando como ele a conhece. Ele diz a ela que é aquele estudante do ensino médio que costumava passar por ali e ela sempre tentava fazê-lo experimentar suas bebidas. Ela ainda parece confusa, mas é esperta. Ela pensa consigo mesma: de jeito nenhum que eu me lembro desse esquisito. Ele acha que é tão bonito assim para ter deixado uma impressão nela. Mas, ainda assim, ela age como se lembrasse e diz: tudo bem, você é o cara que adora basquete. Ele está prestes a dizer a ela que não é ele, até que ela se inclina, pressionando 2 medos gigantes contra ele, macios. Ele de repente esquece o que ia dizer. Em vez disso, ele pergunta o nome dela. Ela diz que é Ann. Ela alegremente o chama de irmãozão. Cara, esse garoto tem problemas. Ele fica emocionado só de ser chamado assim. É a primeira vez em sua vida que algo assim acontece. E ela apenas fica lá, confusa, se perguntando por que diabos esse cara está chorando. Vani enrola pelo chão. Ele se vira, se perguntando o que é. Ele o pega, se sentindo um pouco confuso. Tudo de repente fica em silêncio. Atrás de uma das portas, ele começa a caminhar em direção a ela, mas a garota o avisa para não ir. Ela diz que prendeu alguns ratos lá atrás, que eles são extremamente perigosos. Se ele abrir aquela porta, eles escaparão por toda a loja. Ele começa a latir para a porta, dizendo para quem quer que esteja lá dentro não ter ideias engraçadas, mas claramente algo muito perigoso está observando o nosso garoto das sombras. Do nada, a garota desmaia dramaticamente e cai no chão. Ele pergunta o que há de errado e ela diz que não come nada há 5 dias. Obviamente, esse garoto só pensa com uma parte do cérebro e imediatamente diz que vai cozinhar algo para ela. Ela pode até escolher pão, macarrão ou limão. Mas, de repente, sua expressão muda. Ela parece muito interessada no fato de que ele tem comida. Ela se levanta, se aproxima e dá uma espiada em sua barraca de comida. Esse garoto tinha ovos, farinha e um estoque inteiro de ingredientes. De onde diabos esse cara conseguiu tudo isso? Ela nunca esperou que esse garoto aleatório tivesse tamanha fortuna em suprimentos. Mas no momento em que ela pega um ovo, ele desaparece de sua mão. A barraca tem uma função que torna impossível roubar dela, e agora ela está lá parada, completamente confusa, incapaz de entender porque tudo que ela pega simplesmente desaparece. Então ela decide: dane-se, ela vai apenas eliminar esse garoto e tudo naquele carrinho será dela. Mas então o saco de farinha que ela estava segurando também desaparece. King pergunta se ela está procurando por isso. Ela olha para ele. Isso é meu. Como diabos está em suas mãos? O pobre rapaz disse por acaso pegou quando ela estava meio que tropeçando em si mesma. É um saco muito bom para cozinhar, e tem certeza que ela não se importa, já que ele está fazendo comida para ela. A garota meio inclinada diz: não, ela realmente não se importa nem um pouco. Mas agora ela quem está ficando nervosa, se perguntando se esse cara é realmente tão atento o tempo todo. Ela então pede para ele não entender errado. Ele deveria saber o quão perigoso é para uma garota como ela sobreviver em um mundo como este. Tudo o que ela quer é que ele devolva assim que terminar. Nosso garoto diz a ela: claro, eu acredito que você é uma garota honesta e boa.
Ele devolve a faca dela, dizendo para ela apenas usá-la com cuidado. No momento em que ela a pega, ela diz que vai mostrar a ele como realmente usá-la. Ele era muito burro e merecia morrer por isso. Mas é claro que a faca que sai de volta e quase arranca sua própria mão. Bem, LY diz, eu te disse para não mexer com essa coisa. E se você me ouvisse? Ela desaba no chão, toda retorcida, e pergunta se ele é um usuário de habilidades. Então ela de repente se levanta em uma pose extremamente atlética e flexível, declarando que agora vai lutar com ele até a morte. Sentindo-se toda animada, ela se lança para chutá-lo com um ataque flamejante, mas ele apenas puxa um pequeno spray de pimenta e agora ela parece uma completa idiota. Ela começa a rolar no chão e Seilen diz, parece que você não aguenta coisas picantes. Mas não se preocupe, eu sempre me ajusto aos gostos dos meus clientes. Ele entra no modo Salt Bae e começa a temperá-la. Parece que ele realmente quer comê-la, só que não da maneira que eu esperava. Do nada, a porta se abre e duas crianças saem correndo, gritando para ele soltar a chefe delas. Nosso garoto está confuso e uma das crianças diz para ela não se preocupar. Eles estão aqui para resgatá-la. Mas um segundo depois, Sen já levantou os dois, dizendo a pequenos encrenqueiros para pararem de causar problemas ou eles só piorarão as coisas. A garota excessivamente temperada se levanta e diz para ele soltar as crianças. Se há algo para resolver, é com ela. Aroy apenas os joga em direção a ela, dizendo, aqui, pegue-os, e todos caem no chão como um bando de idiotas. Algum tempo depois, ele encontra a comida que eles estavam estocando e agora tem certeza de que ela enganou muitas pessoas antes dele. Ela diz que até agora nunca falhou uma única vez e exige saber como ele descobriu tão rápido. Mas nosso garoto simplesmente responde que qualquer um que foi enganado era simplesmente muito burro. Não só ele podia ver que ainda havia restos de comida dentro das latas, o que não fazia sentido para alguém morrendo de fome por 5 dias, mas também havia sangue no chão e ela não tinha um único ferimento. Claramente alguém foi morto ali. Ele teve sorte de não ter se tornado a próxima vítima. Mas os 15 argumentam que eles só se livram de pessoas más, como Karin, que tem intenções malignas em relação à pobre Liu An. Infelizmente, quando se trata de ter certos pensamentos sobre aquela garota, sim, ele é definitivamente culpado. Eiken explica que no Apocalipse, todos fazem o que precisam para sobreviver. Aparentemente, esse foi um argumento suficiente porque ele simplesmente concorda. Ou talvez nosso garoto seja apenas cruel, porque ele diz que, se for esse o caso, então ele não pode me culpar por fazer o que eu quiser agora. Todos parecem aterrorizados e exigem saber o que ele pensa que está prestes a fazer. Ele responde, já faz um tempo que não como carne fresca hoje, o dia. As crianças começam a entrar em pânico, pensando que estão prestes a serem comidas e nosso garoto está aproveitando o medo delas. Mas então a garota loira diz que, se ele vai comer alguém, deveria ser ela. Afinal, aqueles dois ainda nem cresceram totalmente. Mas as crianças, sendo competitivas, argumentam que ele não deveria comer a garota. A carne das crianças é muito mais macia, então seria melhor se eles se cozinhassem e deixassem sua chefe viver. Agora Shelley está bravo. Por que eles estão de repente agindo de forma tão nobre e fazendo parecer o vilão? Nesse momento, a garotinha tosse e seu irmão imediatamente a chama. Ian grita que nosso garoto é um monstro por estrangular a garota tão forte que ela nem consegue respirar. Mas nosso garoto apenas dá de ombros e diz que o pequeno truque deles para fazê-lo afrouxar as cordas não vai funcionar. Estela, a garotinha, continua tossindo desesperadamente. Tem realmente a elogia, dizendo que suas habilidades de atuação são realmente impressionantes. Mas os outros continuam insistindo que não estão mentindo. Se isso continuar, ela realmente vai morrer. Então nosso garoto pede ao sistema para verificar os sinais vitais da garota. Após a varredura, o sistema revela que ela tem uma infecção grave se espalhando por seu corpo. Se ela não receber tratamento, não sobreviverá mais de 3 dias. E nesse momento, a garota tosse uma tonelada de sangue, bem quando a análise do sistema termina. Sim, talvez ela não estivesse mentindo. Ele rapidamente a desamarra e seus 2 amigos correm para ajudar. Algum tempo depois, eles a deitam no chão. Sua condição só parece estar piorando. Ele percebe que a ferida parece um buraco de bala e pergunta quem diabo seria tão cruel.
É quando uma garota loira diz que foi a Legião do Trovão. Ela explica que antes de tudo ir para o inferno, uma de suas mães era apenas uma cliente regular na loja. Aquela mulher tinha assistido a toneladas de filmes de apocalipse a vida toda. Então, no momento em que viu alguém ser mordido, ela imediatamente trancou o local. No início, todos estavam unidos, esperando o resgate chegar. Mas com o passar dos dias e a comida acabando, a natureza humana começou a aparecer. Um cara argumentou que, como a criança era tão pequena, obviamente ela não precisava comer tanto quanto um adulto. A mãe protestou, dizendo que a criança estava doente e precisava comer. O cara não se importou. Se ela já estava em mau estado, ela não sobreviveria mais 2 dias de qualquer maneira. Então dar comida a ela era apenas um desperdício. Foi quando o diabinho da criança o mordeu. Ele estava prestes a agarrar a criança e dar um soco em seu peito, mas foi quando Itin chegou.